Urgente! Há indícios de lavagem de dinheiro no contrato da esposa de Moraes, diz o relator de CPI. E se a convocação for aprovada pelo colegiado, já era. Ela é obrigatória e a Viviane vai ter que cumprir. E mais, o senador mostra ainda que um dos escritórios da Viviane pode ser de fachada. Nunca o STF viveu um escândalo ético tão grande, nem o povo brasileiro mereceu tanto respostas, e eu nunca vi na minha história uma família de ministros do Supremo tão exposta. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Alessandro Vieira pede quebra de sigilo da mulher de Moraes. Relator da CPI do crime organizado vê fundadas suspeitas de que o contrato entre Viviane Barsi e o Banco Master seja fruto de lavagem de dinheiro. É isso mesmo. O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado no Senado, Alessandro Vieira, protocolou nesta segunda-feira um requerimento de convocação e de quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da advogada Viviane Barsi de Moraes. Ela é a mulher do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. No pedido, Vieira alega que há fundadas suspeitas de que o contrato de 129 milhões de reais firmados entre o escritório de advocacia de Viviane e o Banco Master seja produto direto da lavagem de dinheiro de organizações criminosas. O senador também requisitou a quebra dos sigilos de outro escritório mantido por ela e da empresa Lex Instituto de Estudos Jurídicos, que detém imóveis e carros de luxo da família. O cerco está se fechando contra Alexandre de Moraes, sua família e o STF. A análise do ex-deputado federal Deltan Dallagnol vai te encher de esperanças. Veja o vídeo. Urgente! Há indícios de lavagem de dinheiro no contrato da esposa de Moraes, diz o relator de CPI. Senta que essa notícia aqui é bombástica. Acabou de sair agorinha na coluna da Malu Gaspar no jornal o Globo. Olha aqui comigo. Master, relator de CPI vê suspeita de lavagem de dinheiro em contrato com mulher de Moraes. Gente, vocês não têm noção do quanto essa notícia é importante. Eu vou explicar para vocês. Olha aqui comigo. O relator da CPI do crime organizado no Senado Federal, Alessandro Vieira, sustenta que há fundadas suspeitas de que o contrato de 129 milhões de reais entre Banco Master e escritório de Viviane Barsi Moraes, mulher de ministro do STF Moraes, seja produto direto da lavagem de dinheiro de organizações criminosas. Gente, isso aqui é gravíssimo, gravíssimo. Suspeitas de que a esposa de um dos mais poderosos ministros do Supremo está lavando dinheiro para o crime organizado. O senador Alessandro Vieira é delegado de polícia, é uma das vozes mais firmes contra o crime no Congresso e ele quer descobrir isso. E é por esse motivo que ele pediu a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do escritório Barsi e Moraes. E você tem noção o que isso significa? Gente, vai ser exposta toda a vida dos Moraes, inclusive do Alexandre Moraes. E se teve algum outro rolo no passado, ele vai vir à tona também. Gente, isso aqui é a revelação do século. Olha aqui, ó. Vieira também pediu a convocação da Viviane na comissão e a retirada dos sigilos de outro escritório mantido por ela, o Barsi e da empresa Lex Institutos Jurídicos de Estudos Jurídicos, que, como mostramos no blog, é dona de imóveis e carros de luxo da família Moraes. Gente, vocês têm noção disso aqui, ó? Convocação da Viviane na comissão. Se ela for convocada, ela vai ter que falar dos serviços que foram prestados, ou talvez que não tenham sido prestados. Vai ser uma exposição como a gente nunca viu na história de uma família de um ministro do Supremo. Agora, para que isso aconteça, esses requerimentos precisam ser aprovados pela maioria do colegiado, que é formado de 11 senadores. O presidente é um petista, o senador Fabiano Contarato, e o vice é o general Hamilton Mourão, de direita. E embora o Contarato aí seja de esquerda, quando eu olho para as pessoas de esquerda, ele é uma das pessoas de esquerda que tem uma reputação um pouco melhor do que as outras, tá? Ele é uma pessoa aí que tem uma credibilidade, tem um nome a se honrar, a valorizar. Sabe que outros não estão nem aí, ou estão envolvidos em escândalos, ou já praticaram, ou os fins justificam os meios, mas do Contarato a gente pode esperar um pouco mais, tá? E o Hamilton Mourão é alguém de direita, do Exército, sempre foi lei e ordem e deve apoiar isso aqui. Então agora é a hora da verdade. Vão ter os senadores a coragem necessária para ordenar a quebra do sigilo da esposa de Moraes e dos seus negócios?
Agora olha aqui como que o senador Alessandro Vieira ele chegou a essa conclusão toda aqui no requerimento dele. A engenharia financeira desvelada aponta que fundos de investimentos geridos pela REAG captavam recursos da facção criminosa e os internalizavam no Banco Master através da compra massiva de CDBs. Desse modo, afundadas suspeitas de que os 129 milhões de reais devidos a Barsi de Moraes Sociedade de Advogados não constituiriam uma mera receita operacional de uma instituição financeira lícita, mas sim o produto direto da lavagem de dinheiro, apontou o MDBista. Ou seja, o que o senador está dizendo aqui é que o Banco Master praticava vários crimes contra o sistema financeiro nacional e com o produto desses crimes, que viriam inclusive de crime organizado, o dinheiro oriundo das fraudes bancárias, o dinheiro aplicado e oriundo do crime organizado, aí com isso o Master pagava o escritório da esposa de Alexandre de Moraes. O contrato a peso de ouro, o maior do qual já se ouviu falar na história da República, de 129 milhões de reais, teria sido pago com dinheiro do crime. E o senador aponta os motivos para isso. Ainda na avaliação do senador, o pagamento de 129 milhões pelos serviços advocatícios desafia a lógica econômica de mercado e representa uma anomalia econômica pela sua nítida desproporção de valor. Cifras dessa magnitude são raras até para bancas globais em casos de fusões multibilionárias, observa Vieira ao defender a quebra dos sigilos. Gente, eu trabalhei 18 anos como procurador da República e eu nunca ouvi falar de escritórios de advocacia com contratos de honorários desse valor. Eu tenho amigos também de grandes escritórios de São Paulo que jamais viram um contrato desse tamanho. E a esposa do Moraes, uma advogada desconhecida, sem títulos de mestrado, doutorado, sem atuação renomada, leva um contrato desses? E é por isso que o senador ele quer convocar a Viviane Barsi, para que ela se explique perante a CPI do Senado sobre esse contrato. E se a convocação for aprovada pelo colegiado, já era. Ela é obrigatória e a Viviane vai ter que cumprir. E mais, o senador mostra ainda que um dos escritórios da Viviane pode ser de fachada, porque ele foi aberto apenas 2 meses antes do colapso do Master. Dá uma olhadinha nesse trecho. A criação de uma nova pessoa jurídica às vésperas do colapso do banco pagador levanta a suspeita veemente de uma manobra de estratificação ou blindagem patrimonial. A direita precisa apoiar esses requerimentos do senador Alessandro Vieira, especialmente a direita no Senado. Entendam, tem 3 investigações no Congresso que podem atingir o Master. CPMI do INSS, que também focou no Master. CPI do crime organizado, que é só do Senado. A outra é geral, é mista, do Senado e da Câmara, e agora aqui está para ser instalada a CPMI do Banco Master. Nunca o STF viveu um escândalo ético tão grande, nem o povo brasileiro mereceu tanto respostas, e eu nunca vi na minha história uma família de ministros do Supremo tão exposta. Agora a pergunta que fica é, como é que o STF vai querer retalhar o senador Alessandro Vieira, hein? O Alessandro Vieira ele tem uma reputação de ser uma pessoa correta, sem rabos presos, e não é da direita que tem sido perseguida ao longo dos últimos anos. Então, como é que o STF vai retalhar, hein? E agora, STF, como é que vai ser? E mesmo com Bolsonaro preso, sistema consegue aumentar a humilhação suprema. É isso mesmo. O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento como investigado em apuração que analisa declarações feitas contra o petista Lula. A oitiva ocorreu na unidade prisional conhecida como Papudinha e teve como foco publicações divulgadas por Bolsonaro nas redes sociais em março de 2025, na quais ele se referiu a Lula como cachaça e contestou acusações relacionadas a uma suposta tentativa de golpe. Agora pergunta se a Polícia Federal também já foi colher o depoimento do Lulinha, que recebia as mesadinhas do careca do INSS. E a crueldade contra o ex-presidente não acaba por aí. O STM vai receber pedido que pode devastar ainda mais Jair Bolsonaro. A notícia de hoje que está em toda a mídia é que Bolsonaro vai ser julgado pela Justiça Militar pelo suposto golpe. E aí? Bolsonaro vai ser expulso do Exército? Será que isso é um exagero ou será que isso é uma injustiça? O que diz a Constituição a esse respeito? Eu vou te contar tudo isso
agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal, que também deixem o seu joinha, clicando no like, você ajuda o algoritmo a distribuir o nosso conteúdo por aí. E também considere se tornar membro aqui do canal, clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. A gente está à beirinha de bater os 500 mil inscritos. Nos ajude nessa empreitada, se inscreve aqui no canal, vamos bater essa meta e depois dobrar essa meta. Bom, o Bolsonaro vai ser expulso? Vai ser expulso. E por que ele vai ser expulso? Porque não tem como. O julgamento da Justiça Militar vai ser baseado na condenação e no julgamento do STF. E o julgamento do STF e a condenação foram exagerados e foram injustos. Não tem como. O material que vai ser avaliado vai ser justamente o material que levou o Bolsonaro a ser condenado politicamente dentro do STF. Como é que eu vou usar um material injusto, exagerado, político e não vou condenar também? Ali a condenação estava pronta, ali a condenação precedeu ao julgamento e vai acontecer a mesma coisa na Justiça Militar. E a Justiça Militar, vamos dizer a verdade, ela na sua cúpula também é uma justiça política igualmente ao STF. A presidente até do STM foi escolhida pelo Lula e é uma pessoa bastante, vamos dizer assim, woke, entendeu? O que diz a Constituição? A Constituição diz que se você cometer um ato que possa ser entendido como um ato indigno da sua farda, e você for condenado por mais de 2 anos de reclusão, a pena de prisão, enfim, em cárcere, mais de 2 anos, você pode ser julgado pela Justiça Militar, e aí ela vai entender se você vai ser expulso, se você vai ser expulso e perder a sua patente, e assim por diante. E eles vão fazer isso. Repito, vão fazer isso porque é sempre o que eles almejam: humilhar e descredibilizar o Bolsonaro. Bolsonaro deveria ser julgado pela primeira instância, desde sempre foi isso, por um juiz imparcial, desde sempre foi isso, sorteado e não escolhido, com direito a recursos, como foi com o Lula. E aí sim, se fosse condenado, a Justiça Militar poderia avaliar essa expulsão e essa perda da patente. Mas como tudo foi político e politizado, repito, claro, também o será na Justiça Militar. Então não tem como esperar alguma coisa que não seja, lamentavelmente, uma condenação 100% baseada em política, em tentar humilhar o Bolsonaro. E agora, tirar dele a patente e também expulsá-lo do Exército será mais uma maneira de descredibilizá-lo e de humilhá-lo politicamente. E claro, com isso eles vão tentar espalhar essa humilhação ao Jair Bolsonaro para todo o clã, inclusive para o Flávio, que é um candidato à presidência. É uma arma da esquerda, é uma arma do PT e é uma arma dos braços judiciais que o PT plantou e orquestrou plantar dentro dos tribunais superiores, inclusive dentro dos tribunais militares. É isso, é sempre isso, é mais disso. E depois ainda vai ter mais, porque quando expulsarem, tirarem a patente do Bolsonaro, ainda vão caçar as medalhas do Bolsonaro. Enfim, a humilhação começa agora, não termina agora, começa agora, só que na ala militar. Infelizmente é esse o Brasil que nós temos. A gente assistiu na Venezuela a anistia geral dos presos políticos. Aqui no Brasil parece que a ditadura ainda está mais forte do que nunca. Não é à toa que aqui a anistia nem passa pela cabeça dos nossos juízes e das nossas autoridades que estão no poder e que seguem no poder, agindo com mão de ferro de forma autoritária e ditatorial. É inacreditável. Chegou o dia que nós temos que concordar com uma fala do Alexandre de Moraes. Porém, é o famoso: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Alexandre de Moraes acaba de dizer no plenário do STF que juízes não podem julgar causas que seus familiares sejam advogados. E que isso, disse ele, inclusive, nunca aconteceu na Suprema Corte. É de tentar disfarçar a ementa do julgamento, dizendo que esse tribunal autorizou
os magistrados a julgarem casos onde seus parentes são advogados. Essa mentira absurda vem sendo repetida. Por ignorância, má fé, por outros interesses econômicos escusos de prejudicar esse tribunal, dizendo que o tribunal, por 7-4, declarou inconstitucional uma norma e, a partir disso, se autorizou que um determinado ministro possa julgar um caso que a sua mulher ingressou, que o seu filho ingressou. A má-fé é evidente. A regra de impedimento é clara. O magistrado, desde a primeira instância, desde lá o juiz de Aguaí, até o Supremo Tribunal Federal, ele está impedido de julgar qualquer caso que tenha qualquer das partes ou advogados, seus parentes. Mas, de forma absolutamente, eu diria, indigna, parte dos agressores do Supremo Tribunal Federal e um apoio lamentável de parte da mídia, vem repetindo essa mentira. Vários de nós aqui, presidente, nós acionamos já a nossa assessoria de imprensa para, reiteradas vezes, para esclarecer isso. E a imprensa continua. Então fica aqui, com base no artigo 95, inciso, parágrafo único, inciso 2º, regulamentado pelo Código de Processo Civil, as regras de suspeição e impedimento, fica aqui o esclarecimento, para que cessem essas notícias fraudulentas repetidas. Um magistrado, seja juiz, juíza de primeira instância, seja um ministro do Supremo Tribunal Federal, uma ministra do Supremo Tribunal Federal, não pode, está impedido de julgar qualquer causa que tenha como parte de seus familiares ou como advogado de seus familiares. Ministro, todos nós concordamos de forma unânime com Vossa Excelência. Porém, entretanto, todavia, eu vou citar um caso, pelo menos, que isso realmente aconteceu e não há como negar. Todo mundo lembra do caso da JF. O ministro Dias Toffoli, com a sua esposa, advogando na causa, em uma canetada de forma monocrática, suspendeu multa de 10 pi da JF. Isso é público, está documentado e não tem como negar. Agora, para além desse caso do Dias Toffoli, eu acho que todos os brasileiros conseguem citar pelo menos um caso que tenha um ministro diretamente interessado na causa. Seja aparecendo como citado, como parte, todo mundo sabe o que está acontecendo. Não adianta gritar de toga na tribuna. Os brasileiros não são bobos, todo mundo sabe o que está acontecendo, não tem mais como colocar as coisas embaixo do tapete. Então, esse discurso, ele é bonito, mas é mera retórica. Na prática, não vale de nada, porque todo mundo já sabe o que está acontecendo. Muito do que estava às escondidas está vindo à tona, sendo divulgado, inclusive, pela própria imprensa tradicional. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Que coisa, né, gente? Que dia! Que dia! E se você concorda com esse Alexandre de Moraes, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Esse vídeo precisa ser compartilhado porque tudo que foi dito aí, realmente nós concordamos. Juiz não pode julgar causas que sua esposa é advogada.